Se tem uma coisa que o PS2 fez de forma incrível, foi entregar um catálogo gigantesco de jogos. Mas sabe o que é triste? Muitos desses jogos simplesmente caíram no esquecimento com o tempo. E pior, centenas de muitos outros jogos ainda continuam totalmente desconhecidos mesmo depois de tantos anos. Por isso essa série de jogos desconhecidos do PS2 existe, pra gente relembrar ou conhecer essas pérolas que esse console tão icônico guarda na sua biblioteca. Então vamos lá conhecer mais jogos desconhecidos do PS2 e sem mais enrolação, bora começar! E bora começar com um jogo de luta dos X-Men que é bem desconhecido, o X-Men Next Dimension. Esse aqui é um jogo de luta 3D que traz 16 personagens jogáveis, mais alguns que vamos desbloqueando, desde os heróis até os vilões. Também traz vários modos de jogo, sendo modo história, arcade, versus e até um modo sobrevivência. E o modo história realmente tem um modo história por trás, não é nada demais, mas o legal é que de acordo com o que vamos avançando, no caso lutando contra outros personagens e eliminando eles, a história vai acontecendo, e em alguns momentos a gente até pode escolher outros personagens para continuar o gameplay e a história. É bem legal porque não jogamos só com um personagem o tempo todo, sem falar dos cenários que cada luta é em uma arena diferente e que também faz parte da história. E de modo geral, a jogabilidade e os controles são bem simples, não é nada de outro mundo que vai te fazer ter que treinar por horas para poder dar um simples combo, então ele não chega a ser desafiador nem tão complexo como outros jogos do gênero. Por fim, X-Men Next Dimension é um bom jogo, não é um daquele jogão de luta super diferenciado, mas ele consegue fazer o básico que é ser divertido. Os clássicos filmes da Era do Gelo são super divertidos e tá entre as minhas animações favoritas, mas acredito que muita gente deixou passar os jogos da Era do Gelo no PS2, e o meu parceiro Henrique recomendou um dos jogos da Era do Gelo, e vamos falar do jogo A Era do Gelo Despertar dos Dinossauros. Ele é baseado no terceiro filme da franquia e segue basicamente os eventos e a história, e no gameplay ele segue uma mistura de ação e aventura com elementos de plataformas. Cada fase traz vários desafios diferentes, algumas com puzzles simples, outras com batalhas e até momentos de perseguição bem frenética. Na maior parte do tempo a gente tá no controle de Sid, mas também tem fases onde controlamos os outros personagens e até o Scrat, o esquilo maluco tentando pegar nós. Então o jogo no geral é bem divertido, não é aquela gameplay difícil, mas é super divertido, principalmente porque cada personagem jogável traz uma dinâmica diferente. Mas outro jogo top também é a Era do Gelo 2, que segue essa mesma ideia do A Era do Gelo 3, e a gameplay sendo mais focada no Scrat, a gente controla basicamente ele o jogo todo. E se você não jogou ou nem conhecia ele também, eu falei mais desse jogo no vídeo de melhores jogos infantis do PS2. Aliás, nesse vídeo tem muito jogo divertido, recomendo você assistir. O link vai estar aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Por fim, se você nunca jogou ou nem sabia que existiam jogos da Era do Gelo no PS2, vale a pena dar uma conferida porque são bons jogos. Falando agora de jogo frenético, o meu parceiro Brenoski recomendou o game Dodonpachi Daioju. Me desculpem se eu falei o nome desse jogo errado, mas ele é um jogo de navinha super desafiador, meus amigos. Ele coloca a gente no meio de uma chuva de tiros enquanto a gente explode tudo que vier pela frente. E o nosso objetivo aqui é bem simples, vocês estão ligados, né? Destruir tudo que aparecer, mas o principal, conseguir sobreviver, que é a parte mais difícil. Cara, eu perdi as contas de quantas vezes eu morri nesse game. Ele faz parte do subgênero chamado Bullet Hell, que basicamente são jogos com dificuldade extrema e que colocam centenas de projéteis ou tiros na tela para o jogador sobreviver, exigindo muitos reflexos rápidos e precisão nos movimentos. Então já viu, né? Dodonpachi Daioju não é um simples joguinho de navinha que é para qualquer um. O cara precisa treinar muito para não morrer nesse game e no meio desse caos, mas no geral ele é um jogo bem da hora, porém com muita ação e também muito desafio. Partindo agora para um jogo de corrida, o Caio Silva recomendou o game Dirt Track Devils. Esse eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar. Basicamente ele é um jogo de corrida arcade focado em corridas off-road, colocando a gente em diversas pistas com biomas diferentes. E bom, na jogabilidade, ele não é um daqueles jogos totalmente ruins que é quase impossível de jogar e se divertir. Mas não vou mentir para vocês e dizer que ele é um jogão maravilhoso, porque ele também não é. Ele tem suas falhas nas físicas, os carros são bem duros, digamos assim,
assim. A sensação de velocidade parece que não existe nesse jogo, os carros parecem que estão correndo a 30 km, cara, é bem estranho isso. Mas como eu disse, ele não é nem tão bom nem tão ruim, tá ligado? Ele tá ali no meio termo. Acredito que um dos motivos disso é que ele faz parte da série Simple 2000, que são aqueles jogos desenvolvidos com baixo orçamento, então dá pra entender mais ou menos porque ele tem muitas falhas. Porém, não é um jogo lixo que não dá pra jogar de forma alguma. Ele é um bom jogo de corrida dentro do possível. Bora lá falar do Escape from Monkey Island, que foi recomendado pelo Ítalo Fernandes, muito obrigado. Escape from Monkey Island é um point and click que ficou bem conhecido no PC. Na verdade, esse é o quarto jogo da série Monkey Island, e foi lançada essa versão pro PS2 que acabou ficando esquecida com o tempo. Aqui a gente joga com Guybrush, um pirata meio atrapalhado que retorna pra casa numa ilha com sua esposa Elaine após uma longa lua de mel. Mas como nada é tranquilo na vida desse herói, ele descobre que Elaine foi declarada morta e a mansão do casal tá prestes a ser demolida. Então no meio dessa bagunça toda e dessa reviravolta, tem vilões tentando tomar o controle da ilha e Guybrush tem que salvar o dia mais uma vez. No gameplay a gente precisa explorar ilhas, interagir com diversos personagens com longas horas de conversa e claro, como um bom point and click, a gente resolve muitos puzzles inteligentes para avançar, variando desde puzzles simples a complexos, muitas vezes exigindo lógica e criatividade. É algo bem interessante. E esse game tem uma jogabilidade diferente de outros point and clicks que a gente já está acostumado, onde temos o cursor na tela e precisamos clicar em algum local para o personagem andar ou interagir com o cenário. Aqui nessa versão de PS2 é diferente, a gente controla diretamente o personagem com o analógico. Acredito que essa mudança foi uma tentativa de adaptar do PC para o console, então digamos que ele é um point and click sem ser diretamente um point and click. E na minha humilde opinião, para aqueles que curtem jogos point and click e ainda não conhecia o Escape from Monkey Island, acredito que seja um bom jogo point and click e que vale a pena conhecer. O próximo jogo que ficou esquecido e desconhecido para muitos foi o meu parceiro Bruno Santos que recomendou, o game Breath of Fire, Dragon Quarter. Ele não é um jogo totalmente desconhecido porque a franquia Breath of Fire é bem famosa, mas enfim, aqui temos um RPG que segue uma pegada diferente dos RPGs tradicionais e até da própria franquia. Ao contrário dos RPGs de fantasia, aqui a ambientação é mais sombria e claustrofóbica, ele segue uma vibe bem apocalíptica. Dragon Quarter se passa em um mundo devastado onde a humanidade foi forçada a viver em profundezas subterrâneas, e a gente tá no controle de Ryo, um jovem que tá tentando de tudo escapar para a superfície junto com sua amiga terrorista Lin e uma garota muda chamada Nina que passou por experimentos no subterrâneo. No gameplay a gente, além de explorar diversos locais e interagir com diversos NPCs, também participamos de muitos combates, e aqui o combate é por turnos e cada combate é muito desafiador, parece que cada inimigo é um chefão, então precisa ter muita estratégia e cuidado em cada movimento durante os combates. Outro sistema interessante no game tá nos poderes que podemos usar com um sistema chamado de Counter, que é basicamente um contador que aumenta conforme você vai utilizando os poderes de dragão de Ryo. Quer dizer, não só os poderes, como também entrar em batalhas e dar golpes aumenta a contagem, até andar como dragão aumenta a contagem, e se o contador chegar a 100% é game over. E isso cria uma tensão constante e obriga o jogador a evitar o uso excessivo desses poderes e usar somente em último caso mesmo, o que no geral dá mais profundidade estratégica ao gameplay. E outra coisa, só pra te lembrar, caso você vá jogar esse game, morrer nele é totalmente normal, tá? Ele segue muito aquela pegada de um roguelike, então jogue sabendo que ele é difícil e também saiba que morrer faz parte do progresso. Por fim, esse game traz várias outras mecânicas e sistemas interessantes e também um estilo de gameplay e jogabilidade bem diferente dos RPGs tradicionais. Então pra quem curte um bom RPG desafiador e diferente, recomendo dar uma chance de conhecer esse jogo. Continuando falando de RPG, os meus parceiros João Paulo e o Matheus Ribeiro recomendaram o jogo, ou melhor, a franquia Dot Hack DU, e eles não falaram o jogo específico, então vou falar aqui do primeiro game, o Dot Hack DU Volume 1 Rebirth. Esse é um RPG de ação que faz parte da segunda série de jogos da franquia Dot Hack. Mais pra frente vou explicar isso, mas o game se passa dentro de um MMORPG fictício, um mundo virtual chamado The World, e a gente joga com Haseo, basicamente
basicamente é um carinha noob nesse mundo. Ele tá em busca de vingança após seu amigo ser colocado em coma enquanto jogava o mesmo jogo. É um pouco confuso, mas basicamente dentro da narrativa, se você morre no jogo The Road, existe a chance de você cair em coma no mundo real, é bem interessante. Partindo pro gameplay, ele é um jogo que mistura exploração, uma narrativa complexa com muitos personagens pra gente conversar, que agem como jogadores reais, e muitos combates em tempo real, rápidos e frenéticos com muita ação, combos, habilidades especiais e ataques em grupos. Então o gameplay no geral é imersivo, diferente e interessante, porque basicamente é um jogo dentro do jogo e principalmente pelos vários sistemas e mecânicas que ele tem. Aqui no vídeo, como eu disse, eu tô falando apenas do primeiro jogo da segunda série Dot Hack, mas a franquia Dot Hack conta com outros jogos aqui no PS2. No total, sendo 4 jogos Dot Hack da primeira série e 3 jogos Dot Hack GU. Eles basicamente são um complemento um do outro, continuando a história do anterior. E se por acaso você decidir jogar todos em sequência, por exemplo, da primeira série, dá pra continuar o próximo jogo com os itens e melhorias do personagem do jogo anterior através do save. Só assim você não vai precisar ter que sofrer tudo de novo pra evoluir o seu personagem. Por fim, a franquia no geral parece ser muito interessante, então fica aí a recomendação das 2 séries de jogos Dot Hack caso você ainda não conhecia. O próximo jogo desconhecido do PS2 é o Summer Athletics, que foi recomendado pela nossa amiga Liz Alves, um forte abraço. Summer Athletics é um jogo de esportes, mais especificamente um simulador de várias modalidades olímpicas, como atletismo, natação, salto em altura, arremesso de dardos, entre outras modalidades. O mais legal é que além de vários modos de jogo onde a gente pode escolher uma única modalidade para jogar, ele também traz um modo de campeonato, onde a gente vai passando por diversas provas, onde cada prova tem um conjunto de mecânicas diferentes, e é tudo muito simples, os controles são basicamente combinações de botões e ritmo. É bem fácil de aprender, porém, em algumas modalidades parece que os desenvolvedores não pensaram muito bem nos botões que colocar, porque quase quebrei o analógico do meu tentando correr no jogo, cara. Você precisa ficar movimentando o analógico de um lado pro outro e apertar o L2 pra pular. Olha, cara, é uma loucura. Da próxima vez que eu for jogar ele, eu vou selecionar só os jogos que não vá quebrar meu controle, mas enfim. Então, no geral, o Summer Athletics tem esses problemas dos controles em algumas modalidades, mas é um bom jogo de esportes olímpicos que provavelmente você nunca jogou. E ainda falando de esportes, acredito que todo mundo que curte videogame conhece a franquia Tony Hawk's. E mesmo que seja uma franquia de sucesso, o game Tony Hawk's Project 8 foi um dos jogos da franquia que ficou no esquecimento e até desconhecido para muitas pessoas. Ele foi uma recomendação do Fábio Gomes, tamo junto. Esse game traz um sistema diferente dos outros jogos da franquia. Ele é meio que um mundo aberto e permite que a gente explore vários cantos da cidade, pegando missões, desafios e participando de competições pelo caminho contra outras lendas do skate, assim também como encontrando locais que podem ser usados para fazer manobras como piscinas e até telhados. O game realmente tem muitos elementos interativos espalhados pela cidade para você nunca deixar de mandar alguma manobra radical. O jogo também introduziu um novo sistema chamado de Neo The Trick, que basicamente te dá controle total sobre os pés do skatista usando os analógicos para executar manobras com precisão em momentos específicos em câmera lenta. Isso foi uma adição muito bem-vinda e trouxe mais profundidade ao gameplay. Por fim, Project 8 é um ótimo jogo de skate, mas a gente sabe muito bem quais são os melhores jogos da franquia Tony Hawk's no PS2, né? Mas você já jogou o Tony Hawk's Project 8? Me conta aí nos comentários, por favor. E falando em franquias famosas, vamos falar agora de um jogo da franquia 007. E esse jogo, de fato, não é desconhecido, mas muita gente pode ter esquecido dele ou talvez não tenha tido a oportunidade de jogar. Por isso vale a pena a gente falar dele por aqui. Tô falando do 007 From Russia With Love. Foi recomendado pelo Thiago Zodi, tamo junto demais. From Russia With Love segue a história do filme clássico lançado lá em 1964, colocando a gente no controle do icônico James Bond interpretado por Sean Connery. E aqui, como um bom jogo 007, ele mistura muita espionagem, muita ação e aquela dose de estilo e charme dos filmes clássicos, com perseguições de carros, tiroteios intensos e, claro, muitas ferramentas de agentes secretos pra gente usar. E a variedade de missões é um dos pontos fortes desse game, nos colocando em situações onde você precisa ser tanto um agente furtivo quanto um verdadeiro Rambo, tá ligado? Tem momentos que a gente só manda bala em todo mundo e é isso. O arsenal de armas e dispositivo de espionagem também é bem
bem diversificado, com itens como relógios laser e jetpacks. O game traz muita coisa legal, o que aumenta a diversidade do gameplay, deixando muito mais da hora. 007 From Russia with Love é um ótimo jogo de tiro em terceira pessoa, na minha humilde opinião, um dos melhores jogos de tiro que tem no PS2, assim como os outros jogos da franquia lançados para o PS2 que também são ótimos, e mesmo não sendo jogos desconhecidos, com o tempo eles ficaram esquecidos, como eu já falei, então sem dúvidas merecem ser relembrados. Mas eu sei que você quer conhecer outros jogos de PS2, por isso eu recomendo você clicar nessa playlist aqui onde eu falo sobre outros jogos desconhecidos de PS2. Eu tenho certeza que você vai encontrar muito jogo massa que você nunca conheceu. E não esquece de comentar aí embaixo a sua opinião sobre esses jogos que eu falei nesse vídeo. Eu conto com o seu like e a sua inscrição e até o próximo vídeo.